Bom, já estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, nosso diálogo CEBIC aqui. Nós já estamos agora também no YouTube, além do Zoom. Eu queria inicialmente agradecer muito a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, tanto nos assistindo, quanto vocês que aceitaram o nosso convite para nós fazermos um diálogo a respeito disso. O nosso grande objetivo hoje, e é o que a gente tem tentado fazer, é levar à base aqui, a CEBIC, como ela tem essa abrangência nacional, que a gente possa levar aos vários rincões desse Brasil um pouco daquilo que a gente está pensando sobre essa crise, tanto como enfrentá-la, como também fazer com que, na saída, como é que a gente vai sair disso. Todos os países, eu acabei de ver, os Estados Unidos acabaram de decretar a construção civil como serviço essencial, né? O Fred que me mandou, né, há pouquinho isso aí. Então, lá eles já estão colocando isso, ou seja, em todo lugar do mundo, estava falando ontem em Portugal, em todos os lugares do mundo, estão transformando efetivamente a construção civil como aquilo que pode segurar pelas suas características. E é muito importante que a gente leve isso para a sociedade em geral, para a opinião pública. Então, por isso que eu, já de imediato, indo aos nossos objetivos aqui, perguntar a vocês, são 3 perguntas que nós vamos fazer a todos vocês, pedindo a todos que respondam. No momento seguinte, a gente tem perguntas, tem gente que vai entrar pelos chats, tanto do YouTube como do Zoom. A pergunta é, primeira, como que está a parte de suprimentos? Tanto pelo aspecto do teu fornecedor como do teu cliente. Segundo, como é que vocês estão vendo a crise? Porque todos aqui são pessoas que têm esta visão internacional. São empresas que têm relacionamento com o mundo todo. Como é que está o mundo agindo em relação a gente e coisa e tal? E, por último, como que nós, como setor, como cadeia organizada, poderíamos ajudar, em termos de país, a sairmos mais rapidamente dessa crise? Eu não sei quem que gostaria de falar aí por primeiro. Vou falar aqui, Zé. Rubens. Beleza, Rubens. Então, vamos começando pelo Rubens. Eu vou pedir, só que sempre que vocês falarem, que se identifique para muita gente na base aí para poder estar vendo, tá? Muito obrigado, Rubens, pela presença. Bom, gente, eu sou Rubens Menin, da MRV Engenharia. Agradeço ao Zé Carlos, cumprimento a todos, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento interessante, esse tipo de evento, viu, Zé Carlos? É muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um acerto entre o grupo, entre o setor, para poder caminhar. Então, parabéns aí pela iniciativa, e é um prazer estar aqui. Pessoal, em relação à cadeia produtiva, ela tá bem. Eu acho que a gente não tem tido problema, não. Muito pontual, um pequeno ali, um pequeno ali. Me passaram um alerta hoje que podemos vir a ter um problema de PVC, não está confirmado. Me preocupou um pouquinho o caso do PVC, Zé, depois você podia olhar. O Otto está aqui, ele já responde para a gente. Pois é, seria bom. Mas eu não tenho certeza. Agora, os fornecedores estão indo bem. Eu acho, sabe o seguinte, José Carlos, o nosso setor foi declarado de utilidade pública, ele é de utilidade pública, não tem dúvida, né? Mais do que isso a gente tem discutido há bastante tempo, e no setor que é possível fazer dentro de uma boa qualidade sanitária e de higiene das pessoas. Então, ele é um daqueles, porque se a gente der um lockdown completo na economia, depois a gente não volta. Eu acho que vai ser muito difícil você voltar à economia se quebrar toda a espinha dorsal. Então, o nosso setor é um daqueles que vai ser importante para manter a espinha dorsal. Então, a gente tem que lutar para isso. É lógico, evidentemente, a gente sabe da responsabilidade, da importância das pessoas, a gente não quer que as pessoas sofram mais que o necessário, mas tem setores que são importantes. Quer dizer, da mesma forma que os profissionais de saúde
eles têm papel fundamental, um padeiro tem um papel fundamental e um motorista do serviço de transporte público também tem. Então, somos todos guerreiros a favor dessa crise. O que eu vejo, Zé Carlos, é o seguinte, como é que eu estou vendo a crise, né? Respondendo a segunda pergunta. Ninguém sabia de antemão qual a gravidade dessa crise. Nós estamos aprendendo com o tempo. Então, cada semana está sendo diferente, nós estamos discutindo, estamos levando. O que eu estou um pouco satisfeito é o seguinte, por exemplo, eu estou vendo o Gerson aí da Celor. Eu fiquei triste aí com a notícia que a gente teve hoje, infelizmente, os Minas têm que abafar um forno. Ele fornecia para a indústria automobilística, a indústria automobilística parou de vender, ela tem que abafar o forno, porque senão vai ficar com matéria-prima parada. O nosso setor ele estava vindo um momento muito forte antes da crise do coronavírus. E é um fundamento. Por exemplo, na China, a construção é um terço do crescimento do PIB vem da construção. Então, o setor nosso era aquele que ia empregar esse ano, que ia ser responsável pelo crescimento do PIB. E tem fundamentos fortes. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar de forma conjunta para deixar essa cadeia estruturada, primeiro, nesse momento de crise, fazer ela com o mínimo de segurança. E depois, na hora que acabar isso, que vai acabar, a gente está preparado para ir em diante. Eu vejo que a parceria da Caixa tem sido muito importante, a Caixa está sendo um parceiro fundamental nessa hora difícil, né? Nós temos conversado muito aí com a Caixa, mas a Caixa isso é importante para dar a estrutura para o setor. E eu tenho uma preocupação para finalizar isso aí, com os pequenos fornecedores e com as pequenas empresas. Eu acho que eles talvez estejam sofrendo um pouquinho mais do que as grandes empresas, que os grandes fornecedores. Os grandes fornecedores estão sofrendo, mas talvez eles tenham mais margem de manobra. Os pequenos estão passando por problemas sérios. Até aquele entregador de marmita, né? Um fornecedor de tanque, uma coisa assim. Então, a gente não pode deixar essa cadeia desmantelar. O governo fez o certo, eu acho que o governo federal agiu corretamente com esse plano, mas ele ainda não chegou na ponta. Então, eu acho que a gente agora tem que pressionar, e eu acho que ele está trabalhando nesse sentido, para que essa próxima semana seja aquela semana onde o dinheiro vai chegar na ponta. Por quê? Precisa chegar o Corona Voucher nas famílias para comprar comida. Agora, o crédito precisa chegar nas empresas pequenas e médias para elas poderem conseguir manter a atividade mínima. E esse seguro-desemprego, infelizmente, vai ter que ser usado em algumas situações críticas onde a empresa perdeu um pouco ficou menor, né, de tamanho em função da crise. E, Zé Carlos, em relação à terceira pergunta, eu queria só destacar o seguinte, ela é uma crise mundial, em alguns setores muito maiores. O setor de alimentação está mais preservado, porque, evidentemente, que é um setor aí mais de utilidade pública. Agora, falando da construção nos Estados Unidos, onde a gente tem um pouco mais de informação, está mais ou menos igual ao Brasil até hoje. Quer dizer, ele está sendo preservado, ele é também de utilidade pública, os fornecedores ainda estão entregando matéria-prima, então é um setor que está aí, eu diria que o nosso setor aí deve estar com 80%, 70% de atividade, e nos Estados Unidos deve estar com 50%, 60%. Mas é um setor que eu tenho certeza que os americanos vão usar aí como uma das ferramentas para depois reativar a economia. Acho que, em linhas gerais, é isso aí, Zé Carlos. Não sei se você tem alguma dúvida, se eu respondi as suas perguntas. Tá? Eu queria só te fustigar um pouquinho, Rubens, que lógico que isso não vai acontecer a semana que vem, mas em algum instante essa crise reverte. Né? E quais seriam as precauções que você acha que a gente deveria tomar para que lá, naquele momento, a gente esteja preparado para essa largada? O Zé Carlos, é igual você estiver indo num deserto com um cantil com água, né? Você tem que preservar a água, né? A água é o caixa da empresa, né? Sim. Então, eu vejo que as empresas têm que preservar o caixa o máximo possível, não fazerem gastos desnecessários, né? Manter o cantil do maior tamanho, mas, por outro lado, você tem que tentar botar um pouquinho de água nesse cantil. Então, eu acho que o que o governo deve fazer, através da Caixa Econômica Federal, através do BNDES e outros órgãos de fomento, é tentar agilizar um pouco de crédito para essas empresas, e crédito numa situação boa e ágil. Não adianta dar crédito que depois não consiga
ser pago, né? O crédito tem que ser um crédito, vamos dizer, amigável, para poder encher um pouco o cantil dessas empresas, porque elas não podem perder estrutura. Essas empresas que nós custamos muitos anos para chegar nesse tamanho que a gente chegou hoje no Brasil, a gente não pode desmantelar essa indústria. Ela vai desde o pequenininho até o grande, desde aquele fornecedorzinho pequeno, da pequena empresa até o grande. Então, nós temos que manter essas empresas funcionando. Algumas, infelizmente, não vão, mas que seja o menor possível esse número. Que o dia que essa crise acabar, o setor da construção vai ser um daqueles que vai puxar a economia. Então, acho que é isso aí. As empresas pouparem o capital de giro o máximo possível e linhas de crédito para poder dar um pouco de gasto para essas empresas. Obrigado, Rubens. Acho que eu vou passar aqui, estou com meus quadrinhos aqui em cima está o Manfredo. Ô, Zé, eu vou pedir liberdade, eu vou sair um pouquinho, porque eu estou com um outro call para fazer aqui de EPI. Nós estamos arrumando os EPIs aqui. Tá. Para a rede hospitalar. Agradeço e cumprimento a turma. A nossa turma está ouvindo aí o call, viu, Zé? Beleza, aqui nós já estamos com uns 1.000 e tantos já no ar aí, Rubens. Entre YouTube e aqui já está subindo o númerozinho aqui. Bacana, parabéns, um abraço para vocês todos aí, gente. Tchau. Abraço para você. Vamos lá, Manfredo. O que você me conta da indústria de cerâmica? Acho que o teu microfone não está aberto. Oi, agora que eu acho que foi sim. Agora deu. Ok, tudo bem. Boa tarde a todos. Zé Carlos, em seu nome, eu quero parabenizar aí a CEBIC. Eu acho que são iniciativas como essa, né, que vão nos fazer atravessar esse momento. Né? Eu já começo respondendo a terceira pergunta no início da minha. Eu acho que tudo vai depender agora aí de um bom diálogo, da união da força e dos esforços de toda uma cadeia produtiva, né, para nos fazer sair dessa crise, que é uma crise inédita, né, porque ela atinge de forma universal aí a cadeia produtiva mundial. Hoje, só me apresentando aos demais, meu nome é Manfredo, eu sou diretor de Relações Institucionais do Grupo Elizabeth e hoje ocupo a presidência do Conselho da Anfacer, que é a Associação dos Fabricantes de Cerâmica. Nós estamos vendo com muita preocupação, obviamente, como todos. É um momento muito delicado. A nossa cadeia de sofrimento, sim, ela tem sofrido algumas dificuldades. Algumas indústrias têm retraído a sua produção exatamente por falta da capacidade de escoamento de sua produção, já que o segmento da revenda de material de construção, né, que é um dos braços fortes da indústria cerâmica, foi fortemente afetado aí nesses primeiros dias de crise, mas entendemos, né, que o olhar sobre essa crise como um todo, né, tem um pilar importante, que são essas ações de governo que estão sendo anunciadas. Eu acho que são fundamentais, né, para passar por esse inverno. Obviamente que, seguindo a esteia do que o Rubem disse, é preciso efetividade dessas medidas. Eu quero crer que a partir das próximas semanas a gente tem aí a efetividade dessas medidas, que são muito importantes no sentido da garantia do emprego, da garantia da sobrevivência das empresas, sejam elas empresas de grande porte, como também as pequenas empresas, o comércio informal mais afetado imediatamente com a crise. E a saída de tudo isso, ela passa efetivamente, como eu disse no início, por um diálogo de toda a cadeia produtiva. Eu entendo que a construção civil vai sim ser um grande alavanco aí do pós-crise. Nós temos uma estrutura de construção civil no Brasil muito bem estruturada, temos um momento importante, vínhamos num momento importante, né, da queda da taxa de juros, ou seja, da oferta de crédito, que é um pilar importante nisso tudo, a ajudar o ciclo como um todo, mas tudo isso vai precisar ser revisto. A gente tem que ver a dimensão de até onde isso vai, né? Quem hoje disser que vai ser daqui a 1 ou 2 ou 3 semanas, ainda é muito cedo. As experiências que estão acontecendo no mundo afora nos mostram uma preocupação realmente com os dias que haverão de vir pela frente, mas eu acho que sim, o pós-crise
será realmente um momento de retomada e a construção civil brasileira está pronta, toda a sua cadeia de suprimentos não deverá ser fortemente afetada, no sentido de que a gente possa ser aí um indutor da volta do crescimento do país. Essas eram as considerações iniciais que eu queria fazer, mais uma vez agradecendo o convite e me colocando à disposição para o debate. Obrigado, Manfredo. Queria perguntar para o Jefferson, como é que a ArcelorMittal, sendo uma empresa internacional, né, atuando praticamente no Brasil, no mundo inteiro, como que vocês estão vendo essa crise? Como é que vocês estão vendo aqui? Acabou de falar aí que vocês vão ter que segurar uns fornos aí, isso é um problema sério, a gente sabe. Queria que você desse uma geral para a gente, Jefferson. Bem, boa tarde para todos, né? Muito obrigado pelo convite, Zé Carlos. E é um prazer estar aqui, né? Bem, quanto à ArcelorMittal, a tua primeira pergunta sobre a cadeia, né? Eu te responderia o seguinte: primeira coisa, na ArcelorMittal, a prioridade número 1 nossa sempre foi saúde e segurança. Então, nós viemos trabalhando, nós temos 6.200 funcionários aqui no Brasil, na área de longos, que está ligada à construção civil, e nós viemos trabalhando até semana passada a 100% da capacidade, e nós não temos nenhum caso de coronavírus entre os nossos empregados. Os operários estão trabalhando, eu diria, normalmente, depois eu explico, não é normal, e quem pode trabalhar de home office está trabalhando de home office. Mas os nossos funcionários de operacionais que precisam trabalhar, né, na produção, nós tomamos todas as precauções de saúde e estamos trabalhando fortemente para que não aconteça nada com eles. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de mandar, é que eu vejo que o Brasil não pode parar, mas nós vamos ter que trabalhar de uma forma diferente, sempre cuidando da saúde, né? As dificuldades que você vem falando, né, que você perguntou aí primeiro, hoje nós viemos trabalhando desde o início do ano até semana passada em 100% da capacidade, mas o que nós vimos é que o mercado não está diminuindo, logicamente, né? E nós resolvemos, já que o pico do vírus deve ser, da infecção, né, essa coisa, deve ser em abril, nós tomamos uma decisão de vir trabalhando, nós temos estoque suficiente, e das 7 plantas que nós temos no Brasil, nós vamos parar por um mês, ou 15 dias, um mês, cada uma, para reduzir os estoques e também o pessoal não trabalhar, né, nesse período. Mas a planta nossa, a maior planta de Monlevade, nós estamos trabalhando a 100% da capacidade, né? Então, a primeira mensagem, a segunda mensagem para vocês é o seguinte: a siderurgia não vai parar os clientes. Então, nós temos garantia absoluta do jeito que nós estamos trabalhando com os nossos fornecedores, nossos clientes. Então, a siderurgia, né, não vai ser a siderurgia que vai acabar, parar e não ter, como se diz, material, né? Quanto à tua pergunta, né, de como está no Brasil e lá fora, nós temos o Comitê Executivo do Mundial da ArcelorMittal, nós estamos nos reunindo com o dono, né, o ArcelorMittal, segunda, quarta e sexta. Hoje mesmo de manhã meio-dia, eu tive uma reunião onde se junta todos os CEOs de negócio do mundo inteiro, né? Nós estamos em 60 países, temos 20 países que nós temos plantas industriais. E uma coisa que está clara é o seguinte: o problema é o mesmo, mas o que a gente vê é que as soluções são diferentes. O Brasil não é igual à Alemanha, que não é igual à França, que não é igual à Itália, que não é igual aos Estados Unidos. Então, tem coisas em comuns, mas a saída, a nossa visão no grupo ArcelorMittal, que a saída vai ser particular de cada um, né? Não vai ter assim uma receita de bolo para a saída, né, do problema.
Outra coisa que a gente está vendo é que essa saída dessa crise, né, é uma crise que não tem precedentes, né? Nós estamos muitos anos nisso, nós nunca passamos por isso, e para nós a adaptação é a palavra mais importante de tudo isso. Nós temos que nos adaptar. E eu não acredito, alguém falou assim, não, daqui a um mês, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a 2 meses, o problema acaba e nós voltamos a trabalhar normalmente. Nós não acreditamos nisso, nós achamos que a saída vai ter que ser uma saída adaptada, ou seja, até o pessoal do home office, quando for voltar para o escritório, vão ter que trabalhar diferente, nós não vamos poder mais fazer aquelas reuniões de 10 pessoas do lado por um tempo. Eu não sei se por 6 meses ou um ano. Agora, o que está claro para... a ArcelorMittal tem uma vantagem que, como nós temos em muitos países, e lá tem muitos países que estão na frente da gente, então a gente fica vendo a experiência deles, né? O que a gente vê é que, se você fica todo mundo home office, quando você começa a sair, a nossa visão é que a saída vai ser uma adaptação, ou seja, nós vamos ter que voltar trabalhando tanto na parte industrial, nos operários, como no administrativo, de forma adaptada, ou seja, todas essas medidas que nós estamos fazendo para a saúde, garantir a saúde dos nossos empregados, mas trabalhando, estou te falando que nós estamos trabalhando nos últimos 3 meses, que nós estamos com esses problemas todos, o último mês foi pior, nós não temos um caso de coronavírus nos nossos empregados, 6.200. Então, trabalhar, mas adaptado. Nós não podemos parar de trabalhar e nós não podemos largar a saúde dos nossos empregados. Então, eu vejo que a saída vai ser uma forma diferente de trabalhar. Nós não vamos poder trabalhar igual trabalhava antes, até talvez ter uma vacina e aí acabar esse problema. E eu vejo que a saída também, além dessa adaptação que nós vamos ter que fazer, eu acho que todas as empresas, todos os brasileiros vão ter que se adaptar à forma por um tempo grande. Eu não acredito que nós, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, nós vamos voltar todo mundo normal, como era antes. Nós vamos voltar de forma diferente, né? Mas eu vejo o seguinte, além disso, eu vejo que o governo está tomando ações boas até agora, falta muita coisa. Mas eu vejo que o maior problema hoje da ArcelorMittal não é a ArcelorMittal. Os nossos empregados estão motivados. Nós fizemos uma pesquisa entre eles, os operários que estão trabalhando, e eles estão se elogiando muito as atitudes, as ações da ArcelorMittal para garantir a saúde dele. Muitos falaram, inclusive, que se sente com mais protegido trabalhando na ArcelorMittal do que em casa, porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha, às vezes, vive em 2 cômodos, 8 pessoas, e na ArcelorMittal nós estamos trabalhando muito forte. Então, eu vejo que isso é uma forma isso é muito importante. Agora, o que está mais complicado na ArcelorMittal, apesar de que eu garanto aqui que o aço não vai faltar para os nossos clientes, né? São, para mim, o grande problema que nós estamos tendo hoje, que eu vejo que não está bem no Brasil, são os bancos. Os bancos estão tomando atitudes, para mim, individualistas, estão querendo tirar muito partido da situação. O crédito piorou muito, os juros, o custo do dinheiro aumentou muito. Isso, basicamente, o principal não é a ArcelorMittal, são os nossos fornecedores pequenos e médios e os nossos clientes pequenos e médios, né? Então, eu vejo que aí é um ponto, a saída vai ser adaptada a nossa, nós vamos ter que nos adaptar a como trabalhar diferente. Acho que o governo tem que continuar fazendo um pouco mais e realmente o que ele já anunciou que realmente aconteça. E os bancos, eu acho que o governo tem que fazer um trabalho com os bancos, porque não pode. A cadeia está começando a complicar dos pequenos e os médios, né?
E outra coisa que eu vejo é que o governo tem uma oportunidade agora ímpar. Nós somos, o Brasil falta tudo de infraestrutura, né? Então eu vejo que que eu não vi ainda, né? Não está muito claro, que o governo devia investir, está investindo, né, em R$600 para o povo, que está muito certo. Mas eu acho que tem que ter para arrancar, para a saída dessa crise, o governo, eu acho que vai ter que de gastar um dinheiro forte em coisas que precisa. Vamos supor, saneamento básico, né? Nós temos muito ruim no Brasil, e eu acho que o governo deveria colocar isso, porque a construção civil gera muito emprego rapidamente e é uma coisa muito necessária no Brasil. Então, eu vejo que a saída, para mim, vai ser a adaptação das empresas e do povo, né, trabalhando diferente, vivendo diferente por um tempo, né? O governo tem que continuar atuando nessas medidas, os bancos têm que realmente entenderem que não é hora de atuar do jeito que estão atuando, e um forte plano de investimento de infraestrutura no Brasil. É isso aí. Viu, Jefferson? Duas coisas que você falou, depois eu queria voltar no nosso debate. Um é essa coisa dos bancos que está realmente me deixando profundamente irritado. E outra, esta coisa da infraestrutura. Queria depois voltar a esses dois temas que eu acho da maior relevância. Queria deixar o pessoal da CEBIC, o Carlos Henrique e o Dionísio, por último, vou dar uma passada geral para depois a gente entrar. Sérgio, queria ver como é que o Cimento está vendo a atual crise. Oi, pessoal, boa tarde. José Carlos, obrigado pelo convite. Eu sou o Sérgio Baltes, da Ciplan Cimento, e é um prazer enorme poder falar não só em nome da Ciplan, mas eu acho que a grande maioria dos colegas do setor. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre o cenário que nós vivemos nos últimos anos, né? Então, o nosso segmento, como os demais, vinha sofrendo bastante de 2015 até o ano passado, então nós tivemos uma retração significativa, e o cenário que nós vivíamos até então é um cenário das atuais aproximadamente 100 fábricas no Brasil. Nós tínhamos 28 fábricas de cimento fechadas, e nós tínhamos, para dar um exemplo, São Paulo, que tem 13 fábricas, das 13 fábricas, 6 fábricas estavam fechadas. Nas últimas semanas, ou últimos dias, como imagino que não é diferente para nenhum dos demais setores, a gente teve uma queda significativa no volume de vendas, e isso agravou ainda mais o cenário que nós já vínhamos sofrendo, e isso se complicou ainda mais. Então, o que eu vejo, né? De novo, não é uma ação isolada da Ciplan, é do setor como um todo. Além de todas as ações de prevenção que estão sendo tomadas para poder garantir a saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e clientes, de modo geral, acho que toda a indústria tem tomado medidas no sentido de se adaptar a esse novo cenário que nós estamos vivendo. Então, é um período de adaptação, de aprendizado. Acho que todo mundo tem focado em iniciativas para tentar preservar os empregos. Acho que na grande maioria da indústria ela tem tomado medidas no sentido de botar em férias coletiva e outras medidas que o governo vem anunciando, com o objetivo aí de minimizar o impacto tanto para a empresa, como também para os colaboradores e para os prestadores de serviços, né? Então, dito isso, qual é a visão que eu vejo um pouco daqui para frente? Isso que está acontecendo, como já foi dito, é algo que a gente não tinha nem ideia de que um dia poderíamos passar por isso, né? Então, o nosso setor, o setor de construção civil, de modo geral, é um setor extremamente importante e relevante para a retomada do crescimento e desenvolvimento do país. Então, o que todo mundo tem feito nesse momento é transformar o limão numa limonada, numa caipirinha, e ver de que forma que a gente consegue se preparar, se tornar ainda mais forte para a retomada e para o crescimento que o país, no seu momento, vier a ter. Então, acho que todo mundo, nesse momento, está passando aí por um período de adaptação, de aprendizado e de
adequação para a retomada do crescimento. O que a gente espera desse momento como um todo? Não é nada muito diferente do que já foi dito. Que além do apoio financeiro que as indústrias possam ter, com linhas de crédito e incentivo à construção, devido à sua importância e relevância para a economia, é você ter facilidade, porque uma coisa é você ter o crédito, mas você não ter acesso, não ter facilidade a essa linha de crédito, e isso tem que ser imediato. Então, nós vivemos um cenário onde o Brasil tem um déficit de quase 8 milhões de habitações, e é um cenário que pode mudar em favor. Eu acho que o que nós temos vivido nesse momento é uma mudança de comportamentos e de hábitos, onde todos, de alguma forma, estão sendo obrigados a fazer o home office. Então, o que eu acredito no futuro é que nós teremos algumas mudanças em alguns sentidos. Por exemplo, o setor de transporte público, ficou evidente a importância e a relevância do transporte público e o quanto que é importante a gente não ter a concentração de pessoas amontoadas por N razões, né? Por uma questão humanitária e por uma questão de saúde. Então, eu acredito particularmente que a gente vai ter mudanças significativas no setor de transporte, saneamento. Como eu já disse, o déficit habitacional ele é grande, ele pode ser suprido, porque hoje as pessoas se deram conta que ter uma casa é muito mais do que importante do que um lugar para morar, ele passa a ser o seu refúgio. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança significativa também no sentido de preparar as habitações para que as pessoas possam trabalhar na sua casa, e a gente percebe nesse momento que a gente pode ser ainda muito mais produtivo trabalhando na nossa casa, que não tem perda de tempo, não tem distração, e os exemplos que nós estamos tendo nesse momento aqui aumentem muito a produtividade dos colaboradores. Então, eu acho que isso vai mudar drasticamente. Então, nós vamos viver um momento de aumento de produtividade, aumento do uso de ferramentas e tecnologias, como também de adequação nos sistemas e métodos construtivos que venham a proporcionar aí a melhor condição de trabalho e produtividade para todos, e eu vejo isso com bastante otimismo. E, por último, e de forma menos importante, eu acho que isso é importante para todo o nosso setor, além do processo de inovação e aproximação das faculdades e academias, de desenvolvimento de novos métodos construtivos, eu acho que a gente tem ainda um processo importante, que é a melhor utilização dos recursos públicos. E aí eu cito um exemplo importante com relação ao pavimento rígido de concreto. Então, isso pode trazer um grande benefício para toda a sociedade, como eu já disse, melhor utilização dos recursos públicos, como também de melhor utilização dos nossos materiais e métodos e sistemas construtivos, que eu acho que pode ser aplicado em quase todos os produtos dos nossos e dos demais colegas, né? Então, eu acho que a gente vai passar por mudanças importantes de adaptação, de aprendizado, e eu tenho certeza e vejo de maneira positiva que a gente vai estar ainda mais preparado para esse processo de retomada. E a indústria da cimenteira, da construção civil, tendo consciência da sua importância e relevância, tenho certeza que ela não vai nos desapontar, e cada um está fazendo a sua parte para que a gente possa trazer a nossa contribuição para a sociedade e para esse país que muito ainda tem por fazer. Então, obrigado por participar e estou à disposição. Obrigado, Sérgio. Fred, qual é a tua visão internacional até de origem, né, Fred? Obrigado aí, Zé Carlos, pelo convite aí. Obrigado. Obrigado a todos aí, os colegas do setor. Assim, um pouco olhando as perguntas que você fez aqui no começo, né? Eu represento a Sherwin-Williams aqui, tinta Sherwin-Williams para o Brasil, né? Uma empresa americana, mas já está aqui no Brasil há 75 anos, então praticamente uma empresa brasileira, né? Nesse sentido. A situação de suprimentos para a gente, nós já, obviamente, como uma empresa global, nós temos presença em 125 países aí no mundo, então a gente vem acompanhando ao longo desses últimos meses essa situação e nos preparando, né? Então a gente vem, sim, trabalhando com fornecedores, um pouco antecipando essas matérias-primas que possam, de alguma forma, gerar algum problema na cadeia de suprimentos. Então a gente está de alguma forma preparado para isso. Tomara que não continue complicando aí
cadeia de suprimentos, mas a gente está preparado sim, nós antecipamos bastante para nos preparar para esse momento da retomada, né? Então, o nosso objetivo nesse sentido era evitar a ruptura produtiva e para o setor da construção. No mercado de tintas, no segmento de tintas, na verdade, é muito importante também olhar os clientes, né? Porque a gente chega, em muitos casos, através de lojas especializadas de tintas, aí esse mercado, e, obviamente, as lojas de material de construção que também participam importantemente. Então, a gente vem, ao longo dessas últimas semanas, trabalhando junto com lojistas, com algumas associações aí do setor varejo, né? Para a gente entender os diferentes decretos, né? Que as últimas semanas a gente tem sido invadidos aí por um monte de decretos, sejam estaduais, sejam municipal, e a gente vem trabalhando aí tentando um pouco tentar liberar, né, e que sejam as lojas de material de construção consideradas como essenciais, como de fato já a gente tem evoluído em alguns estados nesse sentido. Ainda tem um pouco de complexidade com a interpretação de que é considerado uma loja de material de construção, que é considerado uma loja especializada, e aí a gente está ainda tentando entender e esclarecer com os governos aí estaduais para ter um pouco mais de clareza. Mas eu garanto aqui que as redes de lojas especializadas de material de construção têm produto para atender as necessidades do setor da construção. Ok? Preocupa um pouco que ninguém ainda mencionou um pouco aí o assunto do dólar, né? Essa taxa hoje, o dólar bateu 5,31, é uma coisa que preocupa, com certeza, ao nosso setor, e a gente vem acompanhando aí essas evoluções, né? A visão de uma empresa, né, no nosso caso, Zé Carlos, internacional, é que, não pela primeira vez, mas é uma crise mundial, então não tem nada a ver com o Brasil, particularmente, entendeu? Então a gente e a matriz entende muito isso. Ao longo desses últimos anos tem tido coisas especificamente do Brasil, mas nesse caso é uma crise mundial mesmo. Então, assim, a gente está tentando entender aprendizados de outras regiões. Acho que o Jefferson falou bem aí da Arcelor, né? Soluções diferentes para o Brasil. A gente entende que o Brasil é diferente, mas sempre tem alguns best practices, algumas boas práticas que a gente possa tropicalizar, né, para esse mercado brasileiro e fazer nesse sentido as coisas avançar. Entendemos com certeza que uma crise temporária, né? A gente sabe, não sabe quando vai acabar, já falamos aí, a gente não sabe se 1, 2, 3 meses, certamente não vai ser no curto prazo, mas a gente sabe que é temporária e a gente vai ter um depois, né? E é nesse sentido que a gente está trabalhando internamente na nossa empresa, com os nossos parceiros, para essa retomada, né? Assim, o Brasil continua sendo um mercado prioritário e estratégico para a Sherwin-Williams. É o quinto mercado de tintas no mundo, é um mercado muito importante e que vocês falaram, né? Falando de infraestrutura, é um país que ainda tem muita infraestrutura para ser desenvolvida. O setor, né, habitacional, a gente sabe que tem um déficit importante de moradias aqui no Brasil, então a gente vê ainda muitas oportunidades para essa retomada e a gente está se preparando para esse momento. E, finalizando aí, como que a gente entende que o setor da construção pode ajudar ao país, já foi falado um pouquinho, mas certamente trabalhando, né, a gente apoia, né, esse trabalho seguro, né, a gente sabe que traz riscos aí nas pessoas, mas eu vi um vídeo aí que foi gerado, acho que uma semana atrás, acerca de boas práticas de segurança, de saúde, que tem que ser praticadas aí no setor da construção civil, e acho que isso é super importante. A gente também, na nossa empresa, está tomando muitas medidas aí para proteger e trabalhar de uma forma segura nossos funcionários, os nossos clientes também, compartilhando boas práticas aí do varejo, de que a gente está fazendo nos Estados Unidos, o que podemos trazer para aqui, para o Brasil, nesse sentido, né? Ou seja, o setor da construção gera empregos, né? É um gerador de empregos muito importante para o país, então tem que, de alguma forma, continuar gerando empregos e avançando. Uma outra coisa que a gente vê, também trabalha com o setor, é o foco na qualidade, né, dos produtos. Tenho certeza que vários dos meus colegas aí também né, querem garantir que os cumprimentos das normas técnicas, no caso de tintas, tem um PSQ, que é um Programa Setorial da Qualidade. A nossa vontade, nosso desejo é que o setor da construção trabalhe com produtos de qualidade. Isso vai trazer o produto acabado melhor.
E, finalmente, eu vejo uma oportunidade aí da gente buscar eficiências, né, logísticas. Obviamente, o Brasil, sendo um país continental, às vezes a gente não fala tanto como cadeia de fornecedores, que estamos vendo aqui vários, né, vários players complementares, de alguma forma, que a gente poderia trabalhar, porque não, em buscar eficiências, sejam logísticas, sejam de qualquer outra forma, mas eu acho que eu vejo muito dessas oportunidades aí daqui pela frente. Nosso compromisso como empresa, trazer tecnologia, aumentar a produtividade, em alguns casos que nós possamos trazer alguma tecnologia que nós tenhamos em outro país, e capacitar, né? Continuar capacitando a essa mão de obra aí importante do setor, particularmente no nosso segmento, os pintores, né? A gente continua trabalhando fortemente nesse sentido, e um pouco o que queria aqui falar para abrir esse diálogo. Então, um pouco por aí, Zé Carlos. Obrigado. Ok, obrigado a você, Fred. Marcos Bicudo, por favor, contem-me para nós como estão as impermeabilizações do Brasil aí. Acho que precisa abrir o teu microfone. Pois é, Carlos, boa tarde, viu? Obrigado pelo convite, boa tarde aos demais colegas da indústria. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e evitar qualquer redundância aí do que já foi falado, mas, bom, empresa, eu sou o CEO da Vedacity, uma empresa brasileira de 4ª geração, lidera esse segmento de impermeabilizantes, e a nossa filosofia, desde o início dessa crise, tem sido as pessoas, de forma geral. Obviamente, os nossos colaboradores, principalmente, preservá-los, né, da integridade física, saúde, mas também assegurar a continuidade do emprego. Eu acho que o foco nas pessoas e na continuidade das operações, né, nós, enquanto indústria, que é um elo, né, da cadeia de valor da construção, é muito importante que nenhum elo seja rompido. Então, nós, desde o início, nós estamos mantendo, né, a nossa operação, claro, de forma reduzida, porque nós tivemos que colocar de férias, né, as pessoas que têm as doenças, né, relativas lá ao OMC, o grupo de risco acima de 60 anos. Então, nós reduzimos um pouco a nossa produção. Claro que estamos sendo impactados pela demanda, especialmente porque a revenda, né, de material de construção representa muito para nós. Mas, assim como todos vocês, eu tenho recebido muitos documentos de várias consultorias, vários papers, que falam de caixa, 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 o mais importante, caixa, cash is king, etc., etc. E eu queria fazer um contraponto, que o mais importante nesse momento são as pessoas e a continuidade das operações. Porque, para assegurar a retomada lá na frente, se nós não tivermos as pessoas, se nós não tivermos as nossas operações funcionando, se as obras estiverem paradas, ou seja, é muito importante, né, deixar óbvio que o caixa é importante, não quero menosprezar aqui a importância do caixa, mas sem pessoas não há geração de caixa. Então, nós, desde o início, nós estamos efetivamente priorizando, né, a continuidade das operações e a manutenção do emprego de todos os nossos colaboradores e olhando também os principais stakeholders da nossa cadeia, sejam eles fornecedores, sejam eles as pequenas revendas, por exemplo, que sofrerão muito mais do que as grandes redes, né? Então, você olha a capacidade, por exemplo, né, de lidar com esta crise de um grande home center ou de uma pequena revenda, é muito distinta. Então, quer dizer, esse olhar um pouco, essa abordagem sistêmica, né, de todos esses stakeholders muito importantes e tratá-los, né, com a devida relevância e talvez de uma forma um pouco mais justa, né? Então, existem, né, oportunistas, por exemplo, que já estão pedindo postergação de duplicata. Então, a grande rede de home center que pede postergação de duplicata hoje não faz o menor sentido, porque a duplicata de hoje é de um produto que foi vendido há aproximadamente 60 dias, né? Anteriormente, esse produto já rodou, ele já realizou o lucro, então não faz o menor sentido pedir uma postergação de duplicata nesse momento. Então, esse discernimento, esse equilíbrio, esse olhar que todos temos que ter com muito critério, né? E adotarmos aí, talvez, alguns padrões, né, de comportamento, mas sempre buscando preservar todo esse elo da cadeia, né, a continuidade
de todo o setor da construção civil, que é tão importante para o país, né? É tão relevante, né, numa retomada, é efetivamente pela sua capilaridade, pela sua potência, pode vir a ser uma grande alavanca, né, da retomada. O Jefferson e da Arcelor, né, falou, poxa, a retomada de obras de infraestrutura, o saneamento, né, o estoque de residências insalubres, né, das 80 milhões de residências hoje no Brasil, 16 milhões são residências insalubres, né, ou seja, não oferecem condições, né, saudáveis para que uma família aí se desenvolva e viva dentro dessas moradias. Então, acho que o setor pode sair fortalecido, né, dessa crise. Vamos olhar como uma oportunidade, mas eu queria destacar efetivamente esse foco nas pessoas, né, não só na integridade, mas também na manutenção do emprego e evitar a qualquer custo, né, as demissões. Mas nós seguimos operando sem grandes problemas, né, de suprimentos. O nosso compromisso é não demitir, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ter disponibilidade de produto e assegurar, né, o cumprimento da demanda com toda a flexibilidade possível, mesmo se ela for pequenininha nos próximos meses, ou se ela retoma de uma forma surpreendente, eu espero que seja assim, nós temos a flexibilidade para atender toda e qualquer demanda. Então, acho que, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de compartilhar com o grupo e agradecer mais uma vez aí a participação de todos e essa iniciativa. Espero que vocês continuem com esse diálogo, que nós vamos precisar conversar muito para assegurar aí que a tomada de decisão seja mais correta possível. Perfeito. Você sabe que, viu, Bicudo, que você falou umas coisas muito importantes aqui que eu anotei. O mais importante são as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter esta noção de como é que vai ser feito. Eu queria passar para o Otto, né? Otto, como que está porque o Otto é tanto presidente do Tubo de Conexões Tigre, mas também da Abramat, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais de Construção. Eu te pedi para você dar uma geral nesses pontos aí, tá, Otto? Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Zé Carlos e Sebic, pelo convite. Um abraço aos meus colegas CEOs. Só uma correção rápida aí, Zé. O presidente do conselho da Abramat agora é o João da Prismian. Eu entreguei o cargo já tem um tempinho, mas continuo no conselho. Mas, enfim... Tá bom. É tão dinâmico que não dá conta. É verdade, é verdade. Vamos lá, pessoal. Eu não quero repetir, então vou ser o mais breve possível. Temos aí 500 pessoas em respeito ao tempo delas, né? Ouvindo. Eu concordo gênero, número e grau com o Marcos sobre os objetivos-chave de emprego, de preservar emprego e saúde. Para mim, são as duas prioridades, número um. Então, acho que a gente está buscando o máximo, ter um movimento #NãoDemita, né? Está sendo capitaneado aí por alguns empresários, já tem mais de 200 empresas aí que aderiram. Então, acho que é extremamente importante a gente entender que essa vai ser uma crise profunda, mas vai ser uma crise de meses, não estamos falando de anos, né? Então, a possibilidade e preservar a capacidade de retomada, acho que é fundamental. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, a Tigre tem fábrica em todos os países da América do Sul, exceto Venezuela, e nos Estados Unidos. O Brasil, surpreendentemente, apesar da bateção de cabeça que a gente acompanha aí incessantemente pelos meios, né, não tá dos piores. Tá? A gente está vendo posturas muito mais inflexíveis, a maioria dos governos da América do Sul, com relação a quarentenas absolutas, né? Com exceção do Chile e do Uruguai, os países estão todos parados, né? Estados Unidos é a única exceção. Na realidade, a gente não sentiu nenhuma mudança em demanda no mês de março, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. E, evidentemente, isso tende a mudar, né? Então, com relação a suprimentos, né? A gente faz uma pesquisa com uma centena, um pouco mais de clientes, 2 vezes por semana, está fazendo ela. 55% estão funcionando, não estão normal, e 45% estão. Só que dos 45%, a gente está vendo uma queda importante de venda, né? 80% declaram uma redução de demanda. Então, acho que, evidentemente, é óbvio.
A boa notícia é que a gente faz uma pesquisa por estado e dos 26 estados, 21 estão permitindo o funcionamento do comércio varejista ou da atividade de construção, exceções Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, e está me faltando um agora. E aí quero parabenizar a CEBIC, a Anamaco, a Abramati, que estão fazendo um trabalho muito, muito importante junto ao governo, junto à CEPEC, de buscar normalidade e deixar o setor como um setor de utilidade pública, como foi ressaltado aí já. Então, isso tem contribuído muito para que a gente mantenha as portas da construção civil e do varejo abertas. Então, parabéns, Zé, e a todos vocês, porque está fazendo toda a diferença, acreditem. Visão de crise, acho que é uma bateção de cabeça, né? Infelizmente, o mundo está vendo uma descoordenação absoluta e tratamento diferente e perspectivas diferentes entre os líderes do mundo. Infelizmente, o Brasil também não é exceção. Os Estados Unidos, que tinham aí um papel de moderador ou de líder, abdicaram desse papel há alguns anos já. Então, a gente percebe todo mundo bastante perdido, né? Então, acho que a crise vai ser profunda e talvez um pouco mais longa do que poderia ser, né, em função disso. Como ajudar? Eu acho que a minha opinião é que o governo está tomando as decisões corretas, está havendo, sim, intervenção das associações de classe para ajudar. Acho que falta um pouco chegar na ponta, né? Então, destravar ao máximo medidas como o o voucher de R$600, né? O crédito dos bancos públicos é fundamental, os privados, de fato, eu não quero me estender muito aqui, mas, enfim, percepção de risco disparou e os spreads junto. Então, para quem está tomando dinheiro sabe o que eu estou falando. As medidas de seguro-desemprego, né, ou de suspensão de jornada, ou de redução, fazem muito sentido, né, para a gente evitar as demissões. Postergação de impostos saiu hoje, né, PIS, PASEP, COFINS, enfim. As medidas estão na direção correta, né. Como pequeno empresário, né, é difícil me colocar no lugar, né, mas buscar ao máximo evitar as demissões enquanto o caixa permita, porque isso vai voltar, né? Isso vai voltar e, de novo, estamos falando de meses. Então, a gente está operando normalmente, a gente tem estoque para abastecer o mercado. Não sei de onde o Rubens tirou a preocupação com o PVC, isso não existe. Tá? Então, a gente está com estoque suficiente para abastecer o mercado. Obrigado, pessoal, era isso. Obrigado, Otto. Eu vou agora, antes de passar para o Carlos Henrique e para o Dionísio, a gente fez aqui uma enquetezinha durante a nossa discussão para ver quais eram os problemas que mais afetavam o setor. Tá? E eu vou compartilhar com vocês agora isso aí, para vocês verem. Primeiro lugar, deu redução das vendas. Segundo, paralisação de obras. E empatado, exatamente empatado, os dois fatores que têm a ver com dinheiro. Falta de crédito, falta de recebimento de faturas e prestações conforme o tipo. Daí depois você tem outras, como fornecimento e entrega de materiais, tá? Seria o quinto item e coisa e tal. Eu gostaria, Carlos, que agora, quando você já comentasse, você já entrasse por isso, o que a gente poderia fazer aí como cadeia, realmente, para darmos uma movimentada nesse mercado, né, Carlos? Logicamente que não agora. Mas que nem eu sempre digo, não vamos pensar agora. O agora que eu estou dizendo é o dia seguinte que a gente não sabe quando vai ser. Né? O Carlos Henrique, por favor, Carlos, é o nosso presidente da Comissão de Habitação e Interesse Social. Boa tarde a todos. Carlos Henrique Passos, eu sou da Gráfico Empreendimentos, uma empresa média aqui sediada na Bahia e com atuação na Bahia e Pernambuco, e que tem, dentro desses dois estados, dois perfis diferentes. Um estado que continua trabalhando, que é a Bahia, e um estado parado, que é Pernambuco. De fato, a atividade da construção, aonde está sendo possível fazer, no caso da Bahia, está sendo importante para a empresa da construção civil, ela é muito dependente dessa produção, porque, afinal de contas, é o que gera a capacidade de receita.
e para, inclusive, gerar as condições de honrar com contas a pagar. Eu acho isso extremamente importante. Nesse período que estou trabalhando, faz parte da pergunta, ainda não tivemos nenhum problema sério de fornecimento de material, né? A gente tem ouvido falar, ainda de forma muito isolada, alguns fornecedores que condicionam a entrega do material ao pagamento à vista, né? O que passa a ser uma preocupação, já que, na verdade, isso influencia no fluxo de caixa. E, igualmente a todos que falaram aí do problema de crédito dos bancos, as empresas de construção também sofrem esse mesmo tipo de contingenciamento. Então, acho que esse diálogo, eu acho que ele é extremamente importante. Esse pouco que a gente deu para ouvir aí, eu senti os problemas que a gente tem, que muitas vezes, estando apenas no papel de construtor, a gente não enxerga. Então, uma indústria da construção voltado não só para a construção civil, mas também voltado para o mercado de lojas, que, por sua vez, depende dos consumidores, na sua maior parte, pessoa física, e, em função desse processo de paralisação, isso cria problemas lá. Então, eu acho que esse diálogo é um diálogo importante, porque, dentro da pergunta, e como vamos sair disso? Eu acho que eu tenho duas leituras muito claras. A gente vai ter, no primeiro momento, um mercado menor e um mercado mais pobre. Então, vai ser o grande desafio nosso da construção, já que, de fato, nos enxergamos como um papel importante nessa retomada. Embora não estejamos numa guerra, onde tenha havido destruição, eu acho que nós vamos ter aí a clareza não só da capacidade da construção civil de reagir de forma mais rápida aos investimentos e gerar emprego, mas principalmente por conta das carências que já eram latentes, mas que agora vão ficar muito mais evidentes, tanto na questão habitacional, como na questão do saneamento, da infraestrutura de uma forma geral. Todos esses aspectos vão estar mais evidentes e a gente entende que pode gerar, quem sabe, oportunidades de suprir essa deficiência através da construção civil, porque, além de tudo, ela tem essa capacidade de gerar emprego e renda de forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa oportunidade, a gente tem um cenário, pelo menos na minha leitura, de um mercado menor principalmente no caso da indústria, que tem um percentual grande destinado ao varejo, como também menor em termos de capacidade de compra das pessoas. Eu acho que aí, só através de um diálogo, que a gente possa buscar caminhos para ter produtividade, para reduzir os custos de logística, para reduzir os desperdícios da construção civil, que eu acho que hoje tem várias técnicas para isso acontecer, né? Fiquei até feliz que, mesmo nessa confusão toda, o governo federal editou hoje um decreto para o uso do BIM em determinados tipos de obras federais, que o Dionísio pode falar melhor, mas a gente sabe muito bem que o BIM é uma das ferramentas que podem ajudar a construção a evitar desperdício. Então, eu acho que, se nós pensarmos como cadeia, como podemos trabalhar para que nossos custos sejam reduzidos, para oferecer produtos para um mercado menor, com renda menor, e aí potencializar melhor o mercado, eu acho que a gente vai conseguir um instrumento, de fato, de poder contribuir com o país. Eu acho que esse é um desafio enorme, né? A gente imagina quanto deve estar de capacidade instalada no setor industrial, uma redução do uso dessa capacidade instalada mexe nas equações de custo fixo, mas o grande desafio é como colocar produtos e como nós, da construção civil, aproveitarmos esses produtos e termos um produto final que caiba no bolso das pessoas que vão nos comprar, mesmo que seja o governo. Nós vamos ter também governos com menor arrecadação de impostos, eu não sei até quando eles vão poder contar, ou pelo menos o governo federal vai poder contar com essa capacidade, com essa compreensão e esse entendimento de superar a questão do equilíbrio fiscal. Então, nós temos aí um mercado com menor capacidade de compra, seja governo, sejam pessoas. Se nós nos colocamos como atividade produtiva que tem a capacidade de levar produtos para superar necessidades para esse mercado, eu acho que o grande desafio nosso é saber como fazer isso sem que o preço
não afaste das pessoas que têm que comprar esse serviço. Então, acho que esse é um mercado que requer, Zé Carlos, aí, um diálogo que eu acho que a CEBIC já vem construindo junto a essa cadeia de fornecedores, mas, obviamente, compreendendo também o lado, os condicionantes que eles têm impostos e saber como a gente pode contribuir para mitigar esses custos, principalmente o custo de logística, de transporte, que a gente sabe que onera demais os nossos produtos. Eu moro na nossa empresa sediada aqui na Bahia, boa parte dos nossos materiais de construção são importados de outros estados, né? Poucos materiais são, de fato, fabricados aqui, então o peso do frete é um peso muito forte, a região norte não precisamos falar. Então, eu acho que essa capacidade de diálogo, como arrumar, como organizar, eu acho que vai permitir, quem sabe, utilizar meios de transporte que possam reduzir esses custos e oferecer produtos que sejam compatíveis, né? E eu acho também na questão do crédito, é outra união que nós poderíamos buscar fazer. Nós temos aí linhas de crédito entre fornecedor, comprador, mas o sistema bancário está reagindo errado. Nós temos que sentar juntos e descobrir que alternativas a gente tem para viabilizar um crédito mais barato, porque não dá para encurtar nem o contas a pagar, nem o contas a receber, porque o contas a receber eu sou pressionado é LACC. Então, se o contas a pagar das empresas for encurtado, vai ter uma inequação, porque vou precisar de capital de giro, e é esse o sistema bancário que a gente já conhece e que muitos aqui já falaram. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que o desafio é grande, mas ele só pode ser superado, de fato, com o diálogo e com a união entre todos os atores, pensando muito que o mercado vai ser menor e vai ser um mercado com menor capacidade de pagar. Obrigado, Carlos. Dionísio. José, boa tarde você, boa tarde a todos os palestrantes e boa tarde a quem está nos ouvindo. Em primeiro lugar, Zé, é importante realçar a iniciativa que a CEBIC teve hoje. Olha, em tantos anos como dirigente sindical, eu não me lembro de ter participado, seja como ouvinte mesmo, com tantos CEOs, com tantos representantes. A curva ABC está todinha aí, faltou fio e cabo e elevador, né? Isso é muito importante, esse tipo de diálogo. Então, te parabenizo por isso, isso por si só já é um marco, que o coronavírus ter sido o motivador de um evento como esse, né? Mas, então, e se a gente está falando para a curva ABC, e eu acho que você me convidou e eu estou honrado, acho que é minha obrigação passar assim, uma mensagem de futuro. Claro, sobre o que está acontecendo, todo mundo falou, e falou muito bem. Eu só queria reforçar essa questão de que a gente está começando ainda na crise, ainda, graças a Deus, a gente tem estoque, as empresas, a gente fez uma série de perguntas aí antes de participar hoje, e, de fato, está tudo funcionando, mas, óbvio, que se estender, a gente não pode esquecer que o grosso da construção civil é pequeno construtor, ele compra muito na distribuidora, e, apesar delas estarem abertas, a distribuidora pode passar a comprar menos, porque quem compra mais dela não está construindo, não são as construtoras, né? Fora isso, ainda você tem algumas empresas grandes que não estão trabalhando da forma que poderiam estar trabalhando, tudo isso daí no médio e longo prazo pode atrapalhar. Mas sobre o futuro, eu queria falar de uma coisa que já existe, uma instituição que já existe, que são as cooperativas de compra, né? A gente já tem ela, ou seja, é uma saída que às vezes não é nem tão original, mas ainda é muito subutilizada pelo setor, tanto pelo lado do empresário, quanto pelo lado do empresário da construção, quanto para quem constrói. E eu acho, até baseado nisso tudo que o Carlos falou, nessa retomada, que vai ser uma retomada, não vai ser uma retomada a pleno vapor, acho que tem representantes aí, tem indústrias aí que já conhecem muito esse trabalho da cooperativa, né? Imagino que o Manfredo, o Jefferson e o Sérgio, com certeza, já conhecem bem esse trabalho, mas, enfim, elas aglutinam pequenos e médios construtores. E o trabalho dela, às vezes, é mal compreendido, às vezes a gente acha que o trabalho da cooperativa tem a ver só com a prática comercial em si, com a questão do preço em si, formar uma demanda e em cima dessa demanda, você conseguir uma melhor condição comercial.
Mas a cooperativa hoje, principalmente nesse novo momento, eu acho que pode servir como um grande difusor de melhores práticas de construção. Às vezes dá dó a gente ver aí o esforço que essas grandes indústrias têm em pesquisa e desenvolvimento, preparam bons processos construtivos que ficam restritos a nichos, né? Aquelas empresas de determinado setor, aquelas empresas de determinado porte que possam usufruir desses sistemas. E cooperativa pode muito bem ser uma grande vitrine para a gente difundir essas melhores práticas. Não há razão de não utilizá-las para isso. Outra questão importante é a questão do material conforme, né? O combate à não conformidade. Olha, eu posso elencar aqui uma série de grandes feitos que cooperativas pelo Brasil fizeram, mas uma das para mim, que eu acho mais valorosa quando estava começando esse trabalho, foi você colocar louças e metais de linha top em Minha Casa e Minha Vida, no Minha Casa e Minha Vida. Mas por quê? Porque foram feitas grandes compras por isso. Então, esse é um outro aspecto. E a cooperativa deve ser vista pelo fornecedor, então, aí, volto a dizer, o representante dos grandes fornecedores, como assim uma grande atacadista, sim, para o pequeno e para o médio construtor. O mercado é muito vasto para o setor, esse mercado é muito vasto, tem para todo mundo, e é impossível você pensar que você vai ter um fornecedor só, de forma nenhuma, né? O que a gente pode fazer, e a CEBIC eu sei que está interessada em ajudar nisso também, é uma grande frente aí para poder usar esse polo para ajudar a beneficiar todos eles. Então, essa é a grande mensagem que eu queria passar. E uma outra, eu acho também que a gente vai ter que, assim, já passou da hora do setor da construção ser mais efetivo no que tange a questão dos resíduos sólidos. Coisa de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, mexer aqui no sindicato como diretor da área de materiais, eu lembro que uma das primeiras coisas que nós fizemos, o primeiro trabalho, foi cartilha. E passado 20 anos, a gente tem que ter essa autocrítica, tanto construtora quanto fornecedor, que a gente ainda faz muito pouco no que diz respeito a esse tipo de trabalho, e acho que isso poderia assim, ser outra grande linha de trabalho para a gente trabalhar em conjunto. Deixo essas duas mensagens, não quero estender, já faz uma hora que estamos falando, tem muita gente querendo interagir. Só cumprimentar o Sérgio pelo reforço que ele deu. Outra coisa importante, né, nessa crise, que apareceu a questão de investir em transporte público, né, e mobilidade humana, fundamental. Isso é uma da outra grande lição que a gente vai tirar dessa crise toda. Um abraço, Sérgio. Obrigado. Eu queria voltar, viu, Jefferson, um pouquinho naquilo que você citou, e quando eu falei para vocês da indignação. Eu vou dizer uma coisa a vocês, confessar aqui, sei que tem um monte de gente assistindo, nós estamos com girando, agora está com 440, mas aqui cabem 500, no YouTube mais uns 300, né? É o seguinte, é esse problema de banco. Nós temos contato com outras entidades internacionais. E a regra que existe nos outros países é a seguinte: em 2008, o contribuinte bancou o banco, para ele não quebrar. Agora está na vez do banco devolver um pouco daquilo que o contribuinte botar lá. Ou seja, o banco agora devolve ao contribuinte. Eu digo isso porque ontem nós recebemos uma carta da Associação das Empresas de Crédito Imobiliário que, efetivamente, a gente tomou uma decisão interna que sequer iremos responder. Porque ela é de tal forma, assim, parece que alguém que chegou que está em Marte e não está no Brasil, sabendo o que realmente está acontecendo aqui. Como todos nós estamos aqui cheios de problemas, eles simplesmente acham que não tem nada a ver, sabe? Então, é uma coisa inacreditável. Só que isso, eu vou usar um outro termo, não o que o Rubens usou, mas eu vou usar que é sangue, né? Sem crédito, um produto como o nosso, que é um produto de longo prazo, ele inexiste, né? Sem crédito, você vender alguma coisa do porte, da magnitude do que a gente vende, não vende, né? Então, é incrível
que isso esteja acontecendo, e isto, de alguma forma, tem que ser visto por um outro lado, que é o lado até sistêmico. Na hora que você arrocha, você corre o risco de desmoronar toda uma estrutura que está montada aí, porque você vai estimular desemprego, quebra de empresas, por inadimplência, em cadeia. Isso aí é um problema que vai estourar em todo mundo nisso aí. Então, eu queria, aproveitando, Jefferson, o teu gancho, também externar a nossa indignação a respeito disso. E sobre infraestrutura, é uma coisa que, desde o começo desse governo, a gente tem batido. Tem a maior das boas vontades na tentativa de fazer. O problema é que a gente está pensando num investimento único de 30 bi, e não em 100 de 300 milhões. Sabe? Eu acho que aí tem um erro crucial, porque daria para a gente alavancar infraestrutura de menor valor com muito mais rápido prazo de maturação e muito mais rapidamente você poderia girar, porque tem muito mais gente disponível. São projetos bem menos complexos, uma estrutura de financiamento muito menor, uma série de coisas desse tipo. Para vocês terem uma ideia, nós temos um projeto que é assim, que é o apoio a concessões municipais. O PAC, em 2014, pagou, desembolsou 64 bilhões. O ano passado não deve ter chegado a 10, quando muito. Só que as carências continuam. Não tem jeito do setor público produzir. Então, ele precisa, sim, ou do dinheiro ou do capital privado. Né? Ele precisa do capital privado. Ele pode dar às prefeituras o apoio técnico. Eu estou falando isso porque eu também queria levantar aqui com vocês agora. Nosso projeto aí até às 5h30. Se alguém tiver algum problema, fique à vontade. Mas eu queria provocar vocês um pouco de quais seriam as formas nas quais a gente poderia dar uma extensão nisso. Nós temos procurado trabalhar, vamos dizer, como uma locomotiva aqui puxando os vários vagões que seriam os outros elos da cadeia, né? Porque quando a gente faz uma obra, acaba vendendo tinta, cimento, aço, cerâmica, todas essas coisas, tubos e conexões. Então, o que vocês sugeririam de que, de alguma forma, a gente pudesse atuar mais rapidamente? Não sei se alguém quer falar sobre isso. Você vê, o Sérgio tocou num ponto, né? O Dionísio tocou no outro. Você veja, esta coisa do transporte coletivo, né? Pô, são quantas coisas que a gente pode aí estimular uma economia em cima de coisas. Saneamento, por exemplo, que eu acho que foi o Jefferson que falou, né? Pô, tem uma série de coisas desse tipo que, se a gente trabalhar, a gente pode incrementar o mercado, vamos dizer, ajudando a economia e, mais importante, ajudando as pessoas. Eu acho que é isso que a gente vai ganhar, a sociedade como nossa parceira. Zé, eu só contribuindo para o debate, eu acho que esse é um tema que daria uma outra 1h30 aí para a gente conversar, porque se a gente fala, principalmente nas grandes obras, nas obras estruturantes desse país, e na dificuldade que a gente tinha de tocar esse assunto, né? Imagine como isso vai ser mais difícil após essa crise, onde o governo está pegando aí parte dos investimentos, até com aquilo que ele tinha calculado com a reforma da Previdência, né, para investir, de novo, como eu acho que foi uma fala unânime aqui, de forma correta, né, para salvar vidas, para salvaguardar a economia desse período de crise. Então, é um grande desafio do pós-crise, né, redesenhar isso aí, e aí dentro disso aí, colocar isso que você falou, né, de repente pensar no macro, mas também pensar naquelas obras regionais, obras de transporte público, obras de saneamento, né, que vão dar dignidade, né, às pessoas, né? Cada cano que você enterra, né, é uma criança a menos que você joga dentro de um problema de infecção, de todo desse mundo marginal que ainda permeia a nossa sociedade. Mas é isso, eu acho que é só para provocar mais o debate, né? Nós vamos ter esse problema pós-crise, sim, né, dos investimentos públicos, das grandes obras, né, que na realidade alavancam esse país. Eu acho que essa discussão em cima do sistema bancário é importante. Como o Jefferson falou, eu tomo emprestado a fala dele também, nada será como antes.
a gente vai ter que rediscutir tudo, a própria convivência social, a própria convivência entre nós, né? Você tem uma das únicas coisas que talvez se tenha como coisa positiva de tudo isso que está vivendo, é a gente aprender um pouco a fazer isso aqui que a gente está fazendo, né, mais vezes, reuniões virtuais, reuniões onde a gente possa conversar sem precisar estar nesse deslocamento do dia a dia nosso. Mas a crise é muito importante, mas o pós-crise vai ser muito desafiador para todos nós, em todos os nossos nichos de atuação no mercado. Zé, sobre a tua colocação, né, do investimento, da infraestrutura, eu vejo assim, a gente sabe que o governo já tinha déficit, né? Mas nós estamos numa época que todos os governos esqueceram o déficit fiscal, né? E tem que esquecer. Agora nós estamos numa guerra onde primeiro é a saúde e depois é voltar ao país. O Paulo Guedes, o ministro, fala que vai gastar 700 bilhões, ou 600, ou 800. Eu acho que nós temos que, talvez, influenciar um pouco o governo de botar na conta dessa crise, da saída da crise, não só a saúde, etc., mas a geração de emprego na pós-crise, vamos chamar assim. Então, você vai gastar 700, quer dizer, então coloca 50 bilhões ou 30 bilhões e fala, ó, isso faz parte da crise, que é sair. Porque o que todo mundo está falando é o seguinte, é que a saída da crise, alguns setores vão puxar e outros vão ficar muito pior do que quando entraram na crise, né? Vamos supor, turismo, aviação, essa coisa toda. Então, algum setor tem que compensar esses aí, senão nós tínhamos 11 milhões de desempregados e já estão falando que nós vamos ter 15 milhões, né? Então, eu vejo que as associações, as empresas mostraram para o governo o seguinte, ó, tá bom as ações durante a crise, que vai gastar 600, 700 bilhões, que não tinha, mas tem que gastar, todos os governos, a maioria dos governos fora do Brasil, Europa e Estados Unidos, também tem déficit, mas estão gastando, porque tem que gastar. Então, considera essa conta, esse gasto, não só para resolver o problema atual, mas para começar a resolver a saída do país, né? Porque muitos negócios não vão voltar muito pior. Eu citei o exemplo do turismo, de um montão de coisa. Então, eu vejo que o governo deveria focar em um ou dois áreas onde você pode puxar o país. Depois que puxar o país, aí vem o turismo, aí vem os hotéis, aí vem os aviões, né? Mas ele tem que definir o seguinte, ó, eu vou botar dinheiro aqui para puxar o país. E depois o país vem. Eu vejo assim. Ótimo, Jorge. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é por isso que é importante a gente estar unido para exatamente mostrar. Eu acho que a gente tem o que mostrar e tem o que entregar. É isso aí. Fala, Sérgio. Você ia falar, Sérgio? Não? Então é o seguinte, o Paulo Camilo está aqui querendo falar, eu queria dar a palavra para o Paulo. Fale, Paulo, por favor, o que você queria conosco? Primeiro te cumprimentar, Zé Carlos, por ter reunido esse conjunto de especialistas, né? Só gente que sabe o que está falando. Efetivamente, é uma oportunidade rara reunir gente com tanta qualidade. Só para colorir, talvez, um pouco a sua visão a respeito dos investimentos em infraestrutura, o setor de cimento, em 2011, 75% do consumo de cimento era para edificações comerciais, residenciais e industriais, 25% para infraestrutura. O ano passado, nós não chegamos a 9% da nossa demanda em infraestrutura, quer dizer, desmanchamos de 25% para 9%. Mas o que eu queria perguntar efetivamente são observações que eu gostei muito, aí, feitas pelo Dionísio, pelo Fred. Nós temos aqui atividades complementares reunidas. E a gente aprende com o passado, ou pelo menos nós temos uma frase clássica que o Brasil é o único país que não consegue conhecer o seu passado, né?
mas tivemos experiências muito boas, muito exitosas em 2016 e 2017 na indústria de cimento, quando a gente conseguiu desenvolver um programa de integração de ferramentas operacionais para superar a pior crise da indústria de cimentos. Isso conteve um debacle definitivo dessa indústria. Isso aí surgiu a partir da experiência japonesa dos anos 60 e da própria crise de 2008 e 2009. Então, até na perspectiva da conversa que o Fred Carrilho coloca, que o Dionísio e o próprio Sérgio falam, nós tivemos uma enorme oportunidade de ter essa integração de ferramentas operacionais com base em logística, insumos, energia, desenvolvimento tecnológico. O desafio é o seguinte: por que nós não vamos buscar uma solução parecida com essa para essa crise que a gente está enfrentando? Alguém gostaria de... Eu acho, viu, Paulo? Bom, por favor, quem gostaria de se pronunciar a respeito aí? Por favor, Manfredo. Não? Tá. Não. Eu acho, viu, Paulo, que o que você está propondo, e aqui a gente está indo para o final, é o que eu acho que a gente tem que deixar como lição de casa disso aqui. Eu acho que existe uma... E exatamente eu acho que é a provocação que está sendo dada para nós da construção. Como que nós vamos transformar em ferramentas, em ação efetiva, ou seja, em materializar toda esta oportunidade que existe de ajudar o país. O quanto que o Brasil está carente nesse momento de soluções corretas, éticas, produtivas, né? Que a gente monte um novo modelo para esse setor, né? Que a gente não tenha os percalços que tivemos, não tenha tudo isso que houve no passado, e que a gente sim possa representar uma coisa básica na sociedade brasileira, como outros segmentos, como a agricultura, hoje representam. Eu acho que é uma bela de uma oportunidade, é um desafio para nós. Quando eu vejo esse diálogo que nós mantivemos hoje e vejo a capacidade das pessoas que tem aqui, cada vez mais eu me orgulho de pertencer a um grupo como esse, desse grau de consciência de Brasil, de conhecimento técnico, de conhecimento de lisura, ou seja, aquelas coisas que é sempre bom para todo mundo. Eu acho que agora eu queria abrir aí, se alguém quer mais se pronunciar, mas insistir nesse ponto, que eu acho que a gente tem que estar unido nisso e que a gente possa dar uma continuidade de tudo isso trabalhando. Eu proponho como CEBIC, nós nos próximos dias, nós fomos demandados pelo governo no dia 16, 17 de março, do que a gente poderia levar como sugestões para vamos dizer, enfrentar a crise. Só que foi nos dado 4 horas para entregarmos as propostas. Vocês imaginam o nível de objetividade que foi dada, todas umas coisas. A partir daquilo, a nossa equipe montou algumas propostas em cima disso. Eu gostaria de tomar a liberdade de enviar para vocês criticarem e veem o que tem daquilo, o que a gente poderia mais incrementar, mas uma coisa básica, que eu acho que isso que a gente tenta fazer na CEBIC, olhando setorialmente, não é olhando para A, para B e para C, não é, entendeu? De alguma coisa que abrangesse Brasil, que abrangesse todo mundo e que tivesse como objetivo final melhorar a vida das pessoas. Acho que é esse o nosso ponto. Como é que a gente faz para melhorar a vida das pessoas com a nossa atividade? Acho que com isso a gente pode ter sucesso e esse nosso sucesso será a melhoria de condição de vida do Brasil. Eu queria abrir aí, Jefferson, você queria falar mais alguma coisa? Não, Zé Carlos, só queria agradecer, né, a presença de todos aí que escutaram aí nossas discussões, né? E agradecer a você e a todo mundo aí a oportunidade da gente expressar aqui o que a gente está pensando, o que a gente está trabalhando. E eu concordo muito com o que você falou, nós temos que fazer um país melhor, né? Então, nós temos
Crises, nós já passamos várias, essa é muito diferente, né? Não tenha dúvida, nós nunca passamos por isso, mas crise nós já estamos acostumados e eu vejo que nós temos empresas, pessoas, dirigentes, líderes, né? Que agora é muito importante ter líderes, né? Sem dúvida. A liderança agora é fundamental numa crise como essa, mas eu vejo tranquilamente que nós temos tudo isso no Brasil e nós vamos sair dessa melhores. Obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Manfredo. Só mais uma vez enaltecer tudo isso que a CEBIC está promovendo, nos colocar à disposição enquanto segmento cerâmico e, mais uma vez, tomando emprestadas as palavras do Jefferson para concordar integralmente, no sentido de que vai passar a crise, né, e nós temos que conversar sobre o pós-crise e sempre que houver espaço, estamos à disposição para contribuir da melhor forma possível. Um abraço a todos, um bom final de semana e que tenhamos aí dias melhores. Obrigado. Dionísio. Zé, só falar, agradecer, óbvio, né? Dizer, talvez, provocar a provocação do Paulo, e a gente tem eu fico pensando tantos projetos que a gente já começou com algum setor, né? Principalmente o setor da área do cimento, né? Tantos projetos interessantes, que ficam ali pontuados. Né? Talvez uma das grandes lições que tem é que a gente tem que pegar isso, levar isso para frente e fazer com que isso realmente seja difundido. Não dá mais para ficar uma ação aqui numa cidade, numa instituição e tal. E a gente tem esse projeto 2030, né, que agora, no final, estava muito abarcado. Todos esses setores estiveram lá em São Paulo há pouco tempo, trabalhando nisso, e a gente tem ali também uma plataforma de interação muito interessante, e essa história aí dessa crise que a gente está passando vai servir para a gente pautar muito do que a gente pensa, né, para o futuro, e vai nos ajudar bastante nessa caminhada que, se Deus quiser, vai ter para frente ainda e a gente vai poder fazer muito. Antes de passar para o Sérgio, eu acho, Dionísio, que o que a gente devia fazer como lição de casa também, encaminhamento de hoje, tá, para, né, juntar, listar tudo isso que a gente... Você falou uma coisa muito interessante, começa e para. Você não termina. Então, vamos escolher o que é mais importante, focar em 3 ou 4 coisas aí e terminar, pô, né? Eu acho que é um momento de transformação que a gente pode resolver muita coisa. É isso mesmo. Sérgio, por favor. Não, só para fechar da minha parte, eu colocaria o seguinte: eu acho que esse é o momento que a gente tem de aprendizado e de compartilhar informações. Eu acho que todo esse processo vai obrigar e exigir ainda mais de nós como cidadãos, no sentido de buscar aí uma melhor condição de vida, de saúde, melhor qualidade de vida para todos. Eu acho que todas as empresas e nós, como responsáveis por elas, podemos compartilhar muitas informações no sentido de buscarmos esse objetivo comum, né? Então, passar por uma crise como essa, pelo menos na minha visão, faz com que cada um de nós possamos ser mais desprendidos no sentido de boas práticas e boas iniciativas, e que isso possa ser compartilhado para a melhoria da sociedade como um todo. Então, acho que essa discussão foi bastante rica. A gente vê que cada um tem feito o melhor para o seu negócio, para o seu setor, mas eu acho que, como sociedade, a gente ainda pode fazer muito mais. Então, um pouco das discussões que foram colocadas aqui, que até então todo mundo sabia e talvez não se importava tanto, como transporte público, saneamento, déficit habitacional, melhor utilização de recursos públicos, eu acho que são temas que deveriam ser encabeçados, e nós temos um papel de mudança e agentes de mudança nesse cenário que nós estamos vivendo, de uma nova sociedade, de um novo país. Então, obrigado por ter participado e vamos nos ajudar aí. Obrigado, Sérgio. Carlos.
Eu também queria agradecer, parabenizar aí a todos que participaram desse diálogo. Eu acho que uma coisa assim que eu acho importante para vocês todos que fazem parte aí da Curva ABC, como disse o Dionísio, nos comentários que eu tenho visto aqui rodar no próprio Zoom, há uma preocupação muito grande com a questão do crédito e com a capacidade, inclusive, dos lojistas de manter a capacidade de comprar os produtos, né? Eu acho que há uma compreensão, imagino, uma pressão geral, tanto nossa como construtores, como de vocês, grandes fornecedores, grandes industriais, que a gente tem um papel grande de manter esse sistema funcionando. Então, a busca dessa solução do crédito, eu acho que é o primeiro desafio, um desafio ainda nessa etapa, né? Por quê? Porque a falta de material, seja ele qual for, não necessariamente para o construtor, mas para o pequeno construtor, para o construtor individual, para a pessoa física, ele vai prejudicar muito o nosso segmento, né, de uma forma geral. Então, resolver esse problema do crédito, eu acho que é o primeiro desafio, um desafio de imediato. O segundo desafio é aquilo que eu coloquei, eu acho que a gente tem que buscar construtor, industrial, projetistas, utilizar nosso saber, cada um dentro da sua parte, para buscar o menor custo, porque nós vamos ter um mercado menor e um mercado mais pobre, nós temos que pensar que os preços vão ter que caber no bolso de quem vai nos pagar. Obrigado, Carlos. Queria pedir para o Otto, tuas palavras aí, Otto. Eu vou passar para o Fred enquanto isso. Bom, Zé Carlos, obrigado aí pelo convite. Assim, vários falaram, né? Mas para mim, eu vejo essa crise como um antes e um depois, né? E tomara que essa não seja a última desse tipo de encontros aí de diferentes indústrias, diferentes colegas aí do setor. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Não podemos continuar pensando na individual, numa empresa, em um setor. Eu acho que a gente tem que sim olhar esse momento como uma junção de know-hows, de boas práticas e tomara que tenhamos mais dessas. Então, assim, eu convido para você, agradeço aí pelo convite, mas vamos continuar trocando ideias, seja através da tecnologia que a gente tem hoje, grupos, enfim, mas eu acho que é muito rica essa discussão e tomara que não fique aqui apenas, né? Então, é isso. Beleza, Fred. Obrigado. Otto. Bom, já indo para o final, agradecer, Zé, de novo o convite, e acho que eu olhei em detalhe os comentários que foram feitos aí, que aparecem aqui no canto, né? E Sim. A mensagem que eu levo para mim e para os meus colegas é necessidade de flexibilidade, acho que mais do que nunca, né? E essa mensagem está muito clara, né? Evidentemente, quando os dois maiores problemas dos ouvintes são queda de venda e paralisação de obra, isso vai exigir de nós muita flexibilidade, isso está muito claro, né? Foco no cliente, que acho que está muito ligado a isso, né? E a preocupação de preservar emprego e saúde, né? Não estou aqui menosprezando a agenda de médio e longo prazo, ela vai voltar, vai mudar a maneira como a gente vai trabalhar, enfim. Mas eu realmente, nesse momento, acho que os ouvintes estão mais preocupados com curto prazo, né? Então, para mim, a mensagem que eu levo para mim, para minha companhia, é flexibilidade. Obrigado, Otto. Deu uma chiadeira aqui. Bom, eu queria dizer para você o seguinte, eu vou propor uma coisa que daqui, eu acho que também não adianta criar tão logo, mas daqui umas 2, 3 semanas, se a gente pudesse fazer uma atualização dessa conversa, quem sabe fosse bom para isso, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que a primeira coisa que me vem aqui é, primeiro, a gente sabe como a gente montou isso, de ontem à noite para cá, certo? Eu acho que pessoas do grau de importância que estão participando desse diálogo hoje, destinar 1h e 34 minutos para discutir o futuro da construção, largando todos os afazeres numa sexta-feira à tarde, organizada de uma noite para outro dia na hora do almoço, é inacreditável que a gente tenha conseguido reunir isso aí. Eu acho que são
são sinais de que é um caminho muito bom que a gente pode seguir. E agradecer muito, muito, muito mesmo a disponibilidade de vocês e permitindo que todas essas pessoas que passaram aqui, que nos assistiram, eu acho que tenho certeza que vão levar para casa. Porque assim, né? Isso aqui vai, como vai ficar gravado, vai ficar a nossa experiência que triplica aí em 2 dias. Muito obrigado a todos. Bom final de semana e vamos trabalhar para fazer desse Brasil um país que nós desejamos. Obrigado a vocês. Se cuidam. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até logo. Bom final de semana. A todos.